Bom dia, irmãos. Bom dia você que nos assiste. Como é bom, logo no segundo dia, do ano, nós já temos esse privilégio de estarmos na casa de Deus para cantar louvores, para aprender um pouco mais da sua palavra. E nesse primeiro momento eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, a acalmar o seu coração, pedir para que Deus fale ao seu coração pela essa manhã, agradecendo a Ele por esse privilégio que nós temos de logo pela manhã já estarmos na tua casa. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Pai, por esse privilégio que nós temos de estar na tua casa para louvar e aprender um pouco mais da tua palavra, Deus. Fique com cada um que está aqui presente. Que o Senhor nos abençoe no decorrer dessa nossa reunião. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. E convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 121. Salmo 121. Você que encontrou, queria pedir para que você se colocasse de pé. Salmo 121 diz assim: Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Podemos sentar? O começo do texto começa dizendo: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Que nós possamos sempre nos lembrar que o nosso socorro não vem das nossas forças, que o nosso socorro não vem dos governantes, mas que o nosso socorro, ele vem do Senhor Jesus. Nós passamos por muitos problemas durante esse ano. Enfrentamos muitas adversidades. Mas se nós estamos aqui nessa manhã, é porque o Senhor nos preservou e nos guardou, como diz o texto. E a quem nós devemos agradecer, a quem nós devemos louvar, é a Deus, que é o nosso socorro. Eu queria convidar você a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos adorar ao Senhor, cantando obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado pela chuva que cai sobre a terra. Nós precisamos aprender a ter um coração grato ao Senhor.
nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Você pode se assentar. Ia convidar a você abrir a sua Bíblia no Salmo 126. Salmo 126. Eu vou pedir licença para os irmãos para tirar a máscara, tá? Que eu estou um pouquinho distante, então. Salmo 126 vai dizer assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Seu cuidado para com as nossas vidas. Que nesse momento, nesse culto matinal, que o Senhor fale aos nossos corações. Que a Tua palavra, Deus, entre no nosso coração e ache morada. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. O Salmo 126 é um cântico de romagem. O povo estava distante, longe de casa, fazia aí mais ou menos uns 70 anos. E aí o povo ele está retornando. E o Salmo começa falando: Senhor, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Esse salmo aqui nós podemos separar ele em 3 períodos. O primeiro período, o passado. Se você olhar do versículo 1 até o versículo 3, eles estão lembrando que o Senhor os restaurou. Então ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se diziam:
grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Então, primeiro, ponto aqui que nós podemos separar esse texto é falando desse passado. Nós temos uma história de salvação para contar. Nós temos algo para agradecer pelaquilo que Deus fez nas nossas vidas. Talvez você passou um ano muito difícil, com muito luto, crise, incertezas. Mas como eu falei no começo, se nós estamos aqui, é porque nós temos algo para agradecer. Então nós temos que nos lembrar que nós temos uma história de salvação a contar. Nós precisamos contar esses feitos que Deus tem feito nas nossas vidas, a ponto de que as pessoas olhem para nós e falem assim: olha como Deus tem sido bom, olha como Deus tem preservado o seu povo. Nós precisamos sim contar, nos lembrar das coisas que Deus fez. Mas tem aqui um problema que muitos de nós já enfrentamos, me coloco nisso também, é porque muitas vezes nós queremos viver muito no passado. Nós passamos, nós já vivemos e algumas vezes nós queremos lembrar demais do passado. Nós precisamos nos lembrar que Deus nos salvou, que Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, mas nós não podemos morar no passado. Nós temos visto muitas pessoas morando no passado. Então, o primeiro ponto aqui é que nós temos uma história de salvação a contar. O segundo ponto aqui é o presente. Temos um desafio a enfrentar. Olha o versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O Negueb era um deserto, que em época de chuva, fluía rios ali. Então, o povo está voltando agora, para o seu lar, e aí eles enfrentam agora uma dificuldade, uma crise. E aqui o texto, eles estão dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Porque quando chovia ali, aquele lugar deserto, aquele lugar que não tinha vida, que era seco, começa a fluir águas ali. E nós precisamos dizer: Deus, transforme totalmente as nossas vidas, assim como o Senhor transformou aquele deserto do Negueb. Quando essa água fluía, aquele lugar era totalmente transformado. E a nossa oração tem que ser: Senhor, restaura a nossa vida, transforme a nossa vida, transforme a nossa história, transforme a nossa situação, assim como o deserto do Negueb. É tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós clamarmos para que Deus restaure a nossa nação, restaure a nossa vida, restaure a nossa família. E é tempo de nós orarmos assim como Joel, quando Joel convoca ali o povo para um jejum, para oração. É tempo de nós orarmos assim como Daniel orava diariamente, 3 vezes ao dia. É tempo de nós orarmos assim como Esther convocou ali o povo, para orar. E nós precisamos pedir para que Deus transforme as nossas vidas, transforme a nossa nação. Nós necessitamos que o Senhor restaure
Assim como o salmista aqui no versículo 4 diz. E o terceiro ponto aqui, né? Falamos do passado, do presente e agora o futuro. Versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Sabemos que temos enfrentado tempos difíceis, mas mesmo nesses tempos difíceis, nós não podemos deixar de fazer aquilo que nós somos chamados, que é pregar o Evangelho, que é continuar fazendo as virtudes, exercendo aquilo que Deus nos chamou. Servindo a Deus e amando o próximo. Isso tem que ser algo diário nas nossas vidas. Nós temos que fazer isso fluir naturalmente. Nós vimos muitos corações aí compadecidos quando acontece uma catástrofe. Nós só lembramos de orar pela nação, igual o que está acontecendo lá na Bahia. Nós só lembramos de orar quando tudo parece estar perdido. Mas isso tem que ser diário. Nós temos que orar pelo país, pelos governantes. Nós temos que amar o próximo. Nós temos que continuar pregando o Evangelho. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Mesmo chorando, mesmo com o nosso coração doendo, triste, enfrentando dificuldades, nós precisamos continuar proclamando as virtudes, proclamando as boas novas. E nesse momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse nisso tudo que nós conversamos aqui até esse momento. Talvez você tenha enfrentado momentos difíceis, mas saiba que você tem uma história de salvação a contar. Talvez você pode falar assim: Tom, mas eu não tenho nada, minha vida tem sido muito difícil viver. Mas pelo menos um motivo você tem. Você está aqui nessa manhã. Então seja grato a Deus pela bondade e pela vida. E que possamos viver de acordo com a palavra de Deus. Quando as pessoas olharem para nossas vidas, possam enxergar Deus. É tempo de orarmos, pedimos para que Deus restaure a nossa vida, restaure a nossa família, restaure a nossa igreja, restaure a nossa cidade, a nossa nação. Assim como o deserto do Negueb. Que o Senhor possa dar um novo sentido, transformar. E que continuemos investindo, pregando as boas novas, para que breve possamos nos alegrar, trazendo os nossos feixes, dizendo tudo aquilo que Deus fez e continuará fazendo.
Senhor Deus, obrigado, ó Pai, porque nós temos uma história de salvação a contar. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou. Obrigado, ó Pai, por esse privilégio que nós temos de sairmos dos nossos lares, estar na Tua casa juntos com os nossos irmãos, para ouvir da Tua palavra e para louvá-lo. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a permanecer fiéis, mesmo em tempos difíceis. Em dias de incertezas, em dias de crise, de luto, de tristeza, mas que possamos sempre nos lembrar que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que mesmo enfrentando esses problemas, que o Senhor nos ajude a permanecer fiel e proclamando a Tua palavra. Pai, de uma maneira especial, nós queremos lembrar daquele povo ali na Bahia que tem sofrido, a Deus, que o Senhor guarde, que o Senhor restaure, que o Senhor cuide de cada pessoa ali, que o Senhor esteja levantando homens, mulheres, fiéis à Tua palavra, que possam, ó Deus, não somente apenas ajudar financeiramente, fisicamente, mas também que o Senhor levante homens e mulheres dispostos a ajudarem espiritualmente, ó Deus. Que o Senhor levante igrejas, que o Senhor levante pessoas ali realmente que Te conhecem. E que mesmo em meio a aquilo que aquele povo está passando, eles possam enxergar o amor e o cuidado do Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus é que nós oramos. Amém. Então nós vamos passar para a escola dominical. A lição número 7, a sublime majestade de Deus. Pedir para o diácono, o Edgar já está entregando um papelzinho ali, que vai ser um exercício que nós vamos fazer depois. Já queria convidar então você a abrir também a sua Bíblia no texto base, né, que é Êxodo, capítulo 19. Então nós estamos na lição número 7, né? Hoje começando aí, né, a segunda parte da lição que a nossa revista ela propõe. Então só uma breve recapitulação aí. Na primeira aula, né, foi falado sobre o chamado do libertador. Depois vimos aí o povo verdadeiro de Deus na segunda aula. Na terceira aula, o povo nas trevas e os eleitos na luz. Quarta, o cordeiro morreu, seu povo vive. Aula de número 5, o inimigo não contava com essa. A aula número 6,
lições em nossa jornada. E aí agora, a lição número 7, a sublime majestade de Deus. Êxodo, ele é um registro de muita importância para as nossas vidas. E não só para a vida do cristão, mas essa história até quem não é cristão já conhece. Né? Eu acho que se a gente fosse colocar aí em índice, né, acho que ela ficaria em segundo lugar. Jesus aí seria o primeiro, né, e depois Gênesis, e depois o Êxodo aí já seria o segundo. O que acontece? Né, o povo ali, Deus ele levanta Moisés, um libertador, para libertar ali o povo do Egito. Deus ele ouve o clamor do povo. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que possamos entender e sair daqui mais cheios da tua palavra. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Todos aí receberam um papelzinho, né? Com uma caneta. Queria que no decorrer dessa nossa aula, que nós fomos conversando, aquilo que você achasse interessante ou trazer de aplicação, né, para a sua vida, algo de relevância, né, gostaria que você anotasse, né, e no final, se alguém se sentir à vontade, né, de compartilhar, né, nós vamos fazer. Você também que está em casa, né, também faça também esse exercício. Pegue um papelzinho, um caderno, né, e escreva algo para você se lembrar. Quando nós fazemos esse exercício, nós gravamos um pouco mais. Então, fica a dica aí. Depois, no final, se você quiser se manifestar aqui na frente, falando aquilo que mais chamou a atenção, fique à vontade. Eu gostaria que 3 pessoas, aqui a Maria, abrir lá em Jó 42, pode ser, Maria? O presbítero Júnior, abrir lá em Daniel 10 e pedir para o presbítero Fernando abrir lá em Apocalipse 1. A Maria, eu vou pedir para ela ler Jó 42, o versículo 5 e o versículo 6, Maria, por favor. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isso, 5 e 6. Agora, o Júnior, o presbítero Júnior, Daniel 10, o versículo 8. Júnior, por favor. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. O presbítero do senhor Fernando, pedir para que ele leia Apocalipse 1, versículo 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas,
Eu sou o primeiro e o último. Obrigado, Fernando. O que esses três textos aí têm em comum? Alguém identificou algo em comum nesses três textos distintos, lidos? Alguém? O senhor Fernando? A glória de Deus. Sim, a glória de Deus. Mais alguém? Mais alguma outra coisa aí? Além disso? De- Todos eles ficaram atemorizados, né? Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Conhecer mais profundamente a Deus. Esses três textos, né, que foram lidos, todos eles são referências, né, de atitudes de grandes homens diante da manifestação divina de Deus, da majestade, da glória de Deus. Por que que, né, nós lemos esse texto? Você que está com a revista aí, né, ela traz aqui uma introdução muito bacana. Nós vimos nos dias de hoje muitas pessoas falando que ouviu a voz de Deus, né, que viu Deus em alguma visão, em alguma coisa. Não estou contestando se isso é verdade ou não é, mas o que me chama a atenção nisso é que as pessoas falam como se fosse uma conversa normal como um ser humano, né? As pessoas não temem, mas como aconteceu aqui nesses três textos que nós lemos e também no texto de Êxodo 19. Se você correr um pouquinho a sua Bíblia aí para Êxodo capítulo 20, Êxodo 20, versículo 19, ainda uma menção desse Êxodo 19 que nós lemos. Olha o que diz o versículo 19. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Então o povo estava ali com tanto medo, com tanto temor, né, que o povo chega a falar: Moisés, não deixa que Deus fale com a gente não, porque senão nós vamos morrer. E os textos que nós lemos, que os irmãos leram aqui, é exatamente isso. Jó, ele fala: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Daniel, 8, 10, versículo 8, fala: eu fiquei, pois eu só contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e me desfigurou, e não tive força alguma. E o versículo que o senhor Fernando leu: eu, quando o vi, caí aos seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Então, quando nós vimos essas pessoas falando que ouviram Deus e não sentiram nenhum temor, né? Está indo um pouco contra aquilo que as Escrituras nos mostram. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus santo. E é o que nós vamos ver
nessa aula de hoje, que a majestade de Deus é algo tremendo. Nós vamos ver, porque para Deus falar com o povo, ele dá uma série de regras ali. Ele fala para Moisés, vai e pede para o povo se purificar. E isso nos traz algo para pensar. Normalmente no culto, quando um pouco antes do louvor, nós temos aquele momento de oração, pedindo perdão, por nossos pecados. Mas aqui você vê o povo, Deus chamando o povo há 2 dias. Se consagrem aí 2 dias. Por que Deus ele faz isso? Porque Deus ele é um Deus santo e ele não se contamina com o pecado. E nós somos pessoas pecadoras. Nós somos grandes pecadores. E o primeiro tópico aqui da aula, ela vai dizer que Deus chama o seu povo à santidade. Deus, ele ama o seu povo, liberta o seu povo e conduz o seu povo. Deus, ele faz uma promessa. Essa promessa que está acontecendo aqui em Êxodo capítulo 19, é de um diálogo com Moisés lá em Êxodo capítulo 3. Você vê Êxodo capítulo 3, versículo 12, você vai ver, você vai libertar o meu povo e quando tudo isso acontecer, vocês vão adorar no monte. Então, isso que está acontecendo em Êxodo capítulo 19 é o que Deus conversou com Moisés em Êxodo capítulo 3, quando Deus chama ali Moisés para libertar o povo. Então essa promessa, vamos dizer assim, ela estava para se cumprir, estava prestes a se cumprir. Então Moisés, depois de libertar o povo do Egito, serviram a Deus nesse monte. E agora essa promessa estava se cumprindo. E aí Deus fala para Moisés lembrar, olha o versículo 4, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Então Moisés, Deus ele está lembrando o povo de como ele conduziu. Lembra como eu conduzi vocês. Olha o cuidado que eu tive com vocês. E aqui Deus, ele faz uma referência que para nós, se nós lermos e não prestarmos muita atenção, para nós passa batido e não faz tanta diferença. Mas quando Deus fala, quando ele se refere casa de Jacó, o povo entendia. O versículo 3, um pouquinho antes. Subiu Moisés a Deus e do monte do Senhor chamou-lhe e disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos teus filhos. Quando Deus usa esse termo, o povo ali, ele entende que Deus, ele está chamando o povo de casa de Jacó por conta da promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então o povo entende que Deus está falando assim, fala para o meu povo. Fala para ele, lembra como eu os livrei. E aqui, se nós vamos nos lembrar de como o Senhor livrou o povo ali do Egito, é algo tremendo. As pragas, Deus cuidando do povo. Quando Deus sai em frente ao povo, sai conduzindo o povo ali,
Moisés conduzindo o povo. E aí eles se deparam com aquele mar. E Deus cuidando, guardando. E aqui tem um outro termo, quando ele, no versículo 4, quando ele fala: como vos livrei sobre as asas de águia. As águias, né? Essas aves, as águias, elas são tidas como as aves de rapina. Ela é tida tanto para atacar quanto para resgate. Então aqui quando eles estão falando aqui, ó, como vos livrei sobre as asas de águia. O que Deus está querendo trazer ao povo? Assim como eu ataquei, assim também eu vos resgatei. Então Deus está lembrando o povo. Assim como Deus fez com o seu povo, atacou os egípcios e os resgatou. Deus, ele exige de nós obediência. O que acontece nesse que está acontecendo aqui? Logo depois, Deus, ele vai entregar ali para o povo os 10 mandamentos. E o povo, então, ali teria que seguir e obedecer os 10 mandamentos. E essa promessa, essa aliança que Deus fez com o povo, é uma promessa, eu até marquei aqui para eu não falar errado. Nós podemos ver que existem 2 tipos, né, de alianças. As alianças condicionais e as incondicionais. O que seria isso? As alianças condicionais é que precisam de 2 partes cumprirem para que o acordo, vamos dizer assim, né, seja certo. Mas essa aliança incondicional é quando uma parte apenas cumpre. Porque se dependesse de nós, se Deus olhasse para o povo e falasse assim, ó, se vocês ouvirem a minha voz e guardar a minha aliança, vocês vão ver o que eu vou fazer com os egípcios. Se Deus tivesse feito essa afirmação, o povo não teria saído do Egito. Porque o povo não ia conseguir cumprir fielmente. E é a mesma coisa com a minha vida e com a sua. Nós não conseguimos cumprir. Se Deus falasse da mesma forma para a gente, ó, se vocês fizerem isso, vocês vão obter salvação. Nós não conseguiríamos ter a salvação. Por isso que Ele enviou Jesus. Nós só podemos ter acesso ao Pai através de Cristo. E aí, Deus aqui, Ele tem uma das conversas mais lindas com o povo, porque o povo sabia quem Deus era. O povo sabia que Deus era o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tinha os tirado do Egito, que tinha conduzido. Mas aqui o que acontece? Deus agora, Ele está falando para o povo quem o povo é para Ele. Olha o versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha que coisa linda. O povo já sabia quem Deus era. Mas aqui Deus, Ele fala para Moisés, ó, fala para o povo quem eles são para mim. A terra toda é minha, mas vocês são uma propriedade peculiar. Vocês são exclusivos meus.
E isso, né, você já deve ter lembrado de algum versículo, né? Que está lá em Pedro, 1 Pedro. Nós vamos ler depois ele, né? Olha como isso é interessante. Vocês são propriedade particular e vocês não fizeram e nem podiam fazer nada para alcançar isso, mas foi por pura graça divina. O povo não podia fazer nada para alcançar, vamos dizer assim, essa honra, né, de ser chamado de povo peculiar, povo de propriedade. Queria que você abrisse sua Bíblia aí lá em Deuteronômio 7. Abre sua Bíblia, volta, avança um pouquinho aí. Deuteronômio 7, versículo 7. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então o povo não podia fazer nada, assim como nós não podemos fazer nada para que Deus nos ame mais e não podemos fazer nada para que Deus nos ame menos. Nós não podemos fazer nada para alcançar pelas nossas próprias forças a salvação. Mas foi por pura graça. Graça. Assim como o sacerdote, né, representava diante do povo, representava Deus diante do povo, Israel deveria representar o Senhor diante do mundo. O mundo, né, as outras nações ali, elas não podiam enxergar Deus. E aí como que Deus seria conhecido entre outras nações? Através do povo de Israel. O chamado era esse, era para Israel ser um povo santo, separado, exclusivo, mais parecido com ele, para mostrar às outras nações os feitos de Deus. E é muito semelhante às nossas vidas. Nós somos escolhidos, salvos, porque o povo hoje também não consegue enxergar Deus. Como que o povo vai enxergar Deus? Vai ser através das nossas vidas, das nossas atitudes, das nossas ações. Então, naquela época, o povo de Israel, ele tinha essa missão importantíssima de mostrar às nações Deus através da vida deles. E Deus é muito amoroso, muita graça, porque se você não o viu ainda, o povo de Israel era como a gente, que Deus nos guarda, cuida, e muitas vezes nós reclamamos, viramos as costas, nos abandonamos. E não precisa ir muito longe. Quando o povo é liberto ali do Egito, né, as murmurações já começam. Né? Antes de Deus mandar ali o maná, ele fala assim, mas lá a gente tinha isso, tinha aquilo. Depois de 3 dias que o povo caminhou ali, que viu algo sobrenatural do mar se abrindo e o povo passando, 3 dias depois o povo já estava murmurando. E nas nossas vidas, muitas vezes, é a mesma coisa. Nós vimos tantas vezes Deus agindo com graça, Deus cuidando das nossas vidas de uma maneira tão clara, né?
que na primeira oportunidade que nós temos, a gente pisa na bola. E aí a gente fica olhando para o povo de Israel e fala assim, nossa, mas que povo ingrato. Que povo sem noção, vamos dizer assim, né? Viram tanta coisa, mas a gente às vezes faz a mesma coisa. E ainda é pior, porque nós lemos, vimos isso, passamos por isso e fazemos a mesma coisa. Aquele povo só passou. Nós não, nós lemos, vivemos e ainda fazemos essas coisas. Então, é assim que o mundo, que as pessoas vão conhecer a Deus. E aqui cabe, eu acho, algo para a gente pensar, né, que nós falamos que muitas pessoas hoje não querem mais nada sério com Deus, pessoas não querem mais nada sério, assumir um compromisso sério com nenhuma igreja cristã, mas isso é por causa dos nossos testemunhos. Pessoas, como eu falei, as pessoas não conhecem Deus, não conseguem enxergar Deus. Elas vão enxergar Deus através das nossas vidas. Então, muitas pessoas se dizendo cristãos, fazendo essas coisas, envergonhando, como que o mundo vai olhar e falar assim, não, eu quero seguir esse Deus. Eu quero esse Deus, assim como o sogro de Moisés, Jetro aqui, né? Jetro, ele vai até Moisés, leva a sua esposa e os seus filhos e fala, olha, quão grandes coisas o Senhor tem feito por vocês. O Senhor cuidou de vocês, né? Bendito seja. Como que as pessoas vão falar isso das nossas vidas? Muitas vezes as pessoas estão olhando, estão querendo mais distâncias de Deus. Então aqui acho que cabe um alerta, né, para as nossas vidas. Nós temos que tomar cuidado, porque as pessoas estão enxergando Cristo, né, Deus, nas nossas vidas. Então como que nós estamos agindo? O povo ali de Israel, ele foi liberto, ele foi salvo, né, da escravidão para isso, né, para se parecer mais próximo de Deus, para proclamar as virtudes de Deus, para mostrar que existia um Deus verdadeiro. E assim é com as nossas vidas. Nós precisamos também mostrar que existe um Deus verdadeiro que nos ama. Mas infelizmente tem muitas pessoas que se denominam cristãs, que não estão vivendo assim. Hoje virou muito, tá na moda, né, se dizer que é cristão. A pessoa canta, um cantor do meio aí, não gosto de usar esse termo, secular, porque nós estamos no mundo, né? Mas vamos dizer assim, para mais fácil entender. Um cantor secular, quando ele começa a cantar uma ou outra música cristã, a gente já fala, nossa, se converteu. E aí ele vai nos programas e fala que se converteu. Mas ser cristão não é você apenas falar, né? Mas é você viver aquilo. É com as nossas atitudes. É com o nosso estilo de vida. A revista nos traz aqui um segundo tópico. Deus exibe ao seu povo a santidade. No versículo 3, né, Deus ele chama Moisés, né, e dá uma série de instruções. Desculpa, deu uma travada na língua aqui. Para o povo e para os anciãos. E aí o povo responde, nós vamos fazer tudo. E aí, quais são essas instruções? Ele pede para que o povo se purifique. Olha o versículo 10. Disse o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje
e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Então aqui, Deus ele vai exibir a sua santidade, como ele não pactua com o pecado, como ele é um Deus santo, puro. E aqui, Deus pede para que Moisés faça alguns limites, para que o povo não pudesse chegar, ultrapassar aqueles limites, ou até mesmo encostar no monte no momento errado, que o povo ali seria morto. Tudo isso para mostrar que Deus, ele é santo, que ele é um Deus glorioso, que ele é um Deus majestoso e que nele não há pecado nenhum. E isso é muito lindo de se ver. Porque é um Deus santo, poderoso, glorioso, que quer se relacionar com o seu povo. Porque Deus está fazendo aqui, não está fazendo assim, ó, eu sou o Deus Todo-Poderoso e vocês são meus servos. Sim, ele está falando, ó, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sou santo, não compactuo com o pecado, mas eu quero me relacionar com vocês. E isso é muito lindo em saber que tem um Deus que é todo-poderoso, que quer se relacionar comigo e com você. E aqui o povo precisava se purificar. E isso também, né, traz um outro alerta para as nossas vidas. Como que nós estamos nos apresentando diante de Deus? Quando nós entramos, né, na casa de Deus, como que nós estamos nos apresentando? Como está o nosso coração? A gente está vindo de tudo quanto é jeito, com a nossa vida totalmente bagunçada. E nós precisamos se apresentar de maneira digna. Nós precisamos nos preparar. Eu creio que quando nós estamos no momento da ceia, quando o pastor, né, fala, examine o homem a si mesmo, né, antes de comer do pão, beber do cálice. Eu acho que nós deveríamos, e nós temos que fazer isso, todas as vezes que nós entrarmos na presença de Deus. Examinar o nosso coração. Pedir perdão. Deus, me perdoa. Para que nós possamos nos apresentar ao Deus Santo. É no versículo 12, né, pede para marcar ali os limites, porque também, se alguém ultrapassasse, seria morto. O povo teria que se purificar, lavar suas vestes, né, e não poderiam ter relações. Eles tinham que ficar esses dias aí, esses 2 dias, né, se santificando, para que quando chegasse o terceiro dia, Deus pudesse descer ali aquele monte e falar com o seu povo. E quando você lê esse texto, às vezes parece assim tão repetitivo, né? Porque Deus começa falando, Deus fala para Moisés o que era para fazer, e depois, quando Deus novamente chega para falar, Deus fala novamente aquilo. Mas é para mostrar, né, a santidade, como Deus se preocupava com o povo. Está ali, ó, Moisés falou isso. Moisés,
Alerta o povo novamente, não ultrapasse. Toma cuidado, não toque. Então, além dele ser um Deus que poderoso, majestoso, um Deus que não compactua com o pecado, mas é um Deus que se preocupa com as nossas vidas. Ali Deus está falando assim, ó, não toquem, não ultrapassem, porque senão vocês vão morrer. Vocês vão morrer. E se você começar a ler depois novamente, com mais calma, você vai ver que é dividido, vamos dizer, como três limites ali, né? Ali embaixo, aonde o povo estaria, aonde os anciãos ali estariam e aonde Moisés subiria até o cume do monte ali, né? E isso também nos leva uma lembrança um pouco mais para frente, quando o povo monta a tenda, né? Que aí nós temos ali o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Então Deus aqui ele já está dando um vislumbre, vamos dizer assim, para o povo de como seria depois. E o povo precisava se purificar. Nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Nós temos que ter reverência. Pois não, Fernando? Eu vou levar o microfone. Mais fácil. Não, essa questão, Tom, é bom lembrar também que a determinação para que não subisse ao monte é porque, a partir daquele momento, o monte passava a ser um lugar santo, o lugar da presença de Deus, né? E por ser o lugar da presença de Deus, ninguém poderia ali se achegar além daquela linha demarcatória. Vamos lembrar que quando Deus falou a Moisés na sarça ardente, Deus disse, não se aproxime, esse local é santo. E é o mesmo que acontece aqui, né? Por isso, essas exigências, aquela determinação, né, e as demarcações, delimitando o espaço que o povo poderia chegar. Bem lembrado, senhor Fernando. E quando Deus ele chama Moisés, né, na sarça, né, Deus fala, ó, não suba, tira as sandálias aí, né, que o lugar onde você está é santo. Exatamente isso, muito bem explicado, senhor Fernando. Exatamente, quando Deus ali desce ali, aquele monte é a presença de Deus. Então não poderia realmente, né, ter pecado ali, porque ali era um lugar onde Deus estava presente. Partindo aqui já para a conclusão, o que é falado para Israel, né, para o povo de Israel ali, em Êxodo 19, né, quando Deus aqui fala que o povo é uma propriedade peculiar, né, é falado para mim e para você em 1 Pedro 2,9. Vamos lembrar esse texto? Abre lá sua Bíblia em 1 Pedro. Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim,
que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, quando Deus aqui está falando para o povo, em Êxodo 19, para o povo de Israel, agora, Ele está falando para nós, em 1 Pedro 2,9, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, são um povo de propriedade exclusiva. Só que não para por aí. Não para assim, eu sou povo santo, eu sou escolhido, né? Eu sou eleita, uma raça eleita. Não, não para só por aí. O versículo continua. Mas o que muitas vezes acontece é que nós só paramos aí só. Nós sabemos tudo isso e nós paramos aí e nós sossegamos, né? Mas o versículo continua. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como o povo, naquela época, lá em Êxodo 19, foi instruído, foi liberto, né? E Deus fala que eles são propriedade peculiar. Não é só para eles saberem que eles são aquele povo. É para proclamar que existe um Deus verdadeiro. E nós, nos dias de hoje, também. Naquela época era para as nações vizinhas olharem. Saber que existia um Deus verdadeiro em Israel. E nos dias de hoje também. Nós somos um povo eleito, um sacerdócio real. Mas, né? A fim de proclamar. Nós somos escolhidos, salvos, alcançados, libertos do pecado e da condenação eterna, a fim de proclamar as virtudes. Será que nós estamos proclamando essas virtudes? Será que nós estamos falando essas boas novas? Ou será que nós só estamos nessa primeira parte do versículo aqui? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ponto. Né? Mas não tem um ponto aqui, tem uma vírgula, né? Continua. Então, nós temos o quê? Que proclamar as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Antes, nós não éramos povo, mas agora nós somos. Antes nós não conhecíamos, mas agora nós conhecemos. Devemos anunciar as virtudes, os feitos, o evangelho. Somos o povo a declarar as grandezas de Deus e revelar a sua santidade ao mundo. E nós temos que ser grato a Deus, porque assim como o povo precisava passar por essas instruções, né? E ali tinha Moisés, que era o sacerdote que intermediava, né? Nós só podemos chegar até Deus através de Jesus. Jesus, ele foi o sumo sacerdote. Nós só podemos chegar ao Pai por causa de Cristo, que se entregou ali na cruz pelas nossas vidas. E aí nós podemos nos aproximar do trono de Deus. E convidar você a abrir sua Bíblia em mais um texto. Hebreus, capítulo 10. Versículo 19. Vai dizer assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos,
pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e lavado o corpo com água pura. Então nós só podemos entrar, na presença de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. Deus nos ama, Deus nos escolheu. Nós somos o seu povo, nós somos rebanho do seu pastoreio. Mas não foi para que nós apenas tivéssemos esse título, mas foi para mostrar ao mundo quem Deus é, para mostrar a sua majestade, a sua glória. E será que estamos vivendo de acordo com esse chamado? Será que nós estamos vivendo como sacerdócio real, como representantes de Cristo, representantes de Deus? Como estamos nos apresentando diante de Deus? Como têm sido as nossas ações? Que o Senhor nos ajude e nos guie, assim como foi com o povo de Israel, nos guiando. E que possamos também sempre nos lembrar que nós somos um povo escolhido, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Amém? Alguém que anotou, alguém quiser fazer uma observação? Nós temos um tempinho ainda. Você falou muito bem das passagens de Moisés, que conduziu o povo. Agora, no Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo falando para nós não deixar o primeiro amor. Que muitas vezes nós aceitamos Jesus, nós fica empolgado para levar a palavra a todo mundo, no mesmo instante. Aí depois nós apagamos, como diz, apaga o espírito, E nós devemos buscar essa parte para que nós não deixamos o primeiro amor, sempre levando a palavra a toda criatura. Foi muito bem nisso. É isso mesmo, nós temos que continuar sempre, até que Ele volte. Nós temos que proclamar as boas novas, até que Cristo volte ou até que sejamos promovidos. Mas alguém que fez esse exercício, anotou, quiser compartilhar, quiser ler ou falar alguma coisa, fica à vontade, senão nós vamos orar encerrando. Não? Nós vamos orar. Queria convidar você a se colocar de pé. Só para relembrar os irmãos, O pastor está de férias. Então hoje à noite nós teremos culto normal, às 7 horas. Você é o nosso convidado. Se você não foi viajar, se você não está na praia, você é o nosso convidado a estar conosco. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, pelo teu povo reunido. Muito obrigado, Deus, por nos lembrar que nós somos um povo escolhido,
um povo separado, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Mas que o Senhor também continue nos lembrando, Deus, que nós precisamos continuar anunciando, proclamando as virtudes. Nós precisamos continuar pregando as boas novas, porque foi para isso que nós fomos alcançados. E que o Senhor nos ajude a fazer isso enquanto vivermos. Nos dê, ó Deus, um ótimo domingo na Tua presença e que possamos estar juntos aqui novamente à noite para continuar louvando e adorando o Teu santo nome. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Gente, bom domingo.